eu quero ler com você dois textos. Eu quero ler com você Provérbios capítulo 10, versículo 22. Provérbios 10, 22, que é o texto áureo, desta série de mensagens que eu estou pregando sobre a natureza da bênção, que diz assim: a bênção do Senhor enriquece e Ele não acrescenta dores. Vocês podem repetir comigo esse texto? Irmãos, quem aqui sabe ler português? Então repitam comigo esse texto aqui, por gentileza. A bênção. Ok, glória a Deus. A bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores. Sendo assim, nós ministramos na semana passada que a bênção do Senhor não é riqueza. As coisas materiais não são a bênção. O que esse texto está dizendo é que a bênção do Senhor enriquece. A bênção enriquece. A bênção prospera. Mas ela é mais do que a prosperidade, do que o enriquecimento, do que quer que seja. A bênção é mais do que isso, tá? Então, nós tentamos, há 2 semanas atrás, entender o que é bênção, E aí, também apresentamos o Salmo 1, que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esta palavra bem-aventurado significa abençoado, bendito, abençoado. Feliz é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Agora olha bem, verso 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Semana que vem nós vamos entender quem são os ímpios. Nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, mas os pecadores, nem os pecadores na congregação do justo. Quando a gente fala em ímpio, parece muito óbvio quem são os ímpios, mas vocês vão se surpreender talvez na semana que vem, tá? Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E aí a introdução que eu fiz, que foi o que é bênção e o que é maldição, eu apresentei as 2 palavras hebraicas, que é a palavra berakar e rasson. Uma é traduzida como bênção, a outra é traduzida como favor, mas quando você olha a discriminação das 2 palavras, como elas são descritas, elas são extremamente semelhantes, tá? E o favor, ele é definido como uma benese definitiva, plena. Então é mais ou menos o seguinte, para traduzir em miúdo, tá? O favor é a bênção plena. O interessante é que quando Deus fala com Abraão a respeito dele sair da sua terra, ir para uma terra que o Senhor ia mostrar e tal, o Senhor diz: eu te abençoarei e tu serás uma bênção. 2 coisas: eu te abençoarei e tu serás uma bênção, dando a entender que para você ser uma bênção, você precisa passar por um processo de ser abençoado. Então Deus vai te abençoando se você andar retamente, se você entender algumas coisas que eu vou dizer hoje, daqui até o fim, você vai andando com Deus e Ele vai te abençoando. Agora veja bem, o processo de Deus te abençoar é um processo interessante, porque ser abençoado por Deus não significa só receber coisas boas de Deus. Quem entende isso? Amém? Ser abençoado por Deus é ser conduzido por Deus numa estrada cujo fim é ser uma bênção. Então veja bem, ser abençoado é caminhar numa estrada de berakar até que você se torne rasson. Você caminha nessa estrada de berakar, que é ser abençoado por Deus, até que o favor dele caia sobre você. E quando o favor de Deus cai sobre você, aí todas as coisas te são acrescentadas.
Este é o estágio da vida onde nada te falta, quando o favor vem sobre você. Mas até que o favor caia sobre você, Deus te conduz numa estrada de conquistas e perdas, conquistas e testes, aonde Ele vai te abençoando gradativamente, para ver se você dá conta de chegar ao fim, aonde você se torna uma bênção. Quem entendeu isso até agora? Então, nós falamos, para poder deixar a coisa mais clara, falamos sobre o que a bênção não é. Para entender o que ela é, precisamos entender o que não é. Aí falamos que bênção não é coisas materiais. Eu tenho um carro novo, comprei um carro novo, agora Deus me deu uma bênção. Não, aquilo ali é resultado de ser abençoado. Conquistas materiais são resultado de você ser abençoado. Por isso que, quando eu coloco o foco na coisa material, o que acontece? Quando eu perco alguma coisa, estourou o motor do meu carro, meu Deus, será que eu estou debaixo de maldição? A pessoa pensa logo isso, por quê? Porque o foco dela é que ser abençoado é ter coisas materiais, e não é isso. Davi era abençoado e morava numa caverna. Saul estava amaldiçoado e morava num palácio. Jesus era a própria bênção e nasceu numa manjedoura. Herodes era a própria maldição e morava num palácio de ouro. Então, quando você entende exatamente o que a Bíblia explica como bênção, você passa a andar numa estrada sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, seja com conquistas ou perdas, provas e aprovações, você continua naquela estrada, porque você sabe que você está indo para um lugar, você tem um alvo, você está indo em direção a um alvo, que você não abre mão, quem está entendendo? Falamos de Abraão, a segunda é que bênção não é ter mais do que os outros. Qual é o carro que você tem? Eu tenho um Corolinha. Rapaz, eu tenho uma Mercedes do último ano. Eu sou mais abençoado do que você. Perigo quando as pessoas começam a achar essas coisas. Você mora onde? Eu moro num apartamentinho de 2 quartos que tem ali no Tamsugano. Você está por fora. Eu moro, rapaz, no melhor condomínio que tem não sei aonde. Tem piscina na minha casa, tem isso, tem aquilo. Aí as pessoas começam a achar que porque elas estão melhores financeiramente, materialmente do que outras, portanto elas são mais abençoadas do que as outras. Bênção não é ter mais do que os outros. Falamos sobre isso, né? Falamos sobre o Salmo 73 e falamos em terceiro lugar que bênção não é mérito pessoal. Ou seja, quando Deus falou assim, Abraão, eu vou te abençoar e você será uma bênção. Era mérito pessoal de Abraão? Não. Deus elegeu Abraão, Deus escolheu Abraão, Deus tinha que escolher alguém, Deus escolheu alguém cujo coração comportasse aquele processo, aquele teste, aquela caminhada com Deus. E Deus então fez uma promessa, eu vou te abençoar. Por que Deus fez esta promessa? Diga comigo, porque Deus tinha um plano. Então escute bem o que eu estou te falando. A questão da bênção de Deus tem a ver com um plano que Deus tem. Se você entender essa questão do plano, acabou, ninguém te detém mais, ninguém te segura mais, ninguém te impedirá de avançar mais, quando você entende o mistério do plano de Deus. E é nesta direção que estamos caminhando para compreender o plano de Deus. Aí falamos então o seguinte, o que é bênção? O que é então? Número 1, bênção é um favor imerecido. Rason, é um favor imerecido. Deus derrama um favor sobre a sua vida que você não merece. Diga comigo, eu não mereço o favor de Deus. Pronto, é importante entender isso para você não se ensoberbecer. Por que algumas pessoas, por que Deus interrompe o processo de abençoar? Aqui é que vai, atenção, desceu fresco agora isso aqui, olha aqui. Deus coloca você na estrada de te abençoar. Você ainda não é uma bênção. Ele te colocou na estrada de te abençoar, tá? Então você está caminhando com Deus. Ele te abençoa aqui, te abençoa ali, te dá um emprego melhor aqui, estraga o carro ali, ele te dá um carro melhor acolá, vem uma coisa aqui, dá uma adoecida que você melhora, a unção, e ele começa a te abençoar naquela caminhada. Ele te testa aqui, te prova ali, você passa no teste aqui, ele te aumenta a sua unção acolá, ele te prospera um pouco mais ali, ele está te abençoando, porque está num processo. Quando você está nesse processo de ser abençoado,
que a pessoa começa a achar que é mérito dela. Ah, rapaz, é porque você não está sabendo, eu sou fera no que eu faço, eu sou bom demais no que eu faço. Seja lá o que você faz, no meu caso, a companhia de pintura, ou a psicanálise, na época da companhia de pintura, hoje a psicanálise, ou as classes que eu dou, não, eu sou, cara, um professor de primeira, eu sou muito bom, por isso que eu dou aula, por isso que eu ganho dinheiro e tal, por isso que eu tenho isso, por isso que eu tenho aquilo. Não, rapaz, eu sou o melhor martelinho de ouro da cidade. Não, rapaz, eu sou o melhor web design que tem nessa. Não, eu sou a melhor limpadora de casa, eu sou o melhor carpinteiro, eu sou o melhor. E você começa a achar que é porque você é muito bom nisso ou naquilo que as coisas estão dando certo. Quando Deus percebe que você corre o risco de se desviar para a direita ou para a esquerda, o que Jesus disse? Jesus disse o seguinte: olha, se eu ver que alguma coisa em você vai te impedir de entrar no céu, eu vou arrancar aquilo fora. Se o teu olho te impede, eu arranco ele fora. Se a tua mão te impede, corta fora. Se o teu pé te impede de entrar no reino, corta fora. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte: eu amo tanto a tua alma, que se eu tiver que cortar os teus pés e as tuas mãos para você entrar no céu, eu cortarei. Em outras palavras, ele está dizendo: não deixa a soberba entrar no teu coração, porque senão eu paro de te abençoar e tiro você da rota da bênção. E o caminho para que você continue nessa rota, chegue até o final e seja de fato abençoado, você sempre dar glória a quem merece glória. Nunca se esqueça de se prostrar. Não sei onde é que está minha toalhinha, Zandra, ela está aqui. Nunca se esqueça de prostrar-se diante dele, na sua casa, no seu quarto, no banheiro, qualquer lugar. Não precisa ser oração de 1, 2 horas, não. Pelo menos faça isso, se prostra diante dele e fala: meu Deus, eu não mereço tudo isto que o Senhor está fazendo por mim. Eu quero que o Senhor saiba que eu sei que é o Senhor. Eu sei que é o Senhor. E ele no tronão de glória sentado lá fazendo assim: é verdade, sou eu mesmo. Continue assim que eu não pararei. E ele vai te abençoando. Quem está entendendo? Número 2, bênção é uma proteção divina contra os planos de Satanás. Isso aqui é que é lindo. Isso é que é lindo. Uma proteção de Deus. Olha bem, Jó, que é o caso mais extremo da Bíblia. Viste lá o meu servo Jó? Fiel, abençoado, temente a Deus, blá, blá, blá. Aí Satanás veio provocar Deus. Deus permitiu porque Deus tinha um plano. Não é que Deus vai permitir com você, Deus tinha um plano com Jó. Em toda a história foi a única vez que isso aconteceu, o que significa que não nasce um Jó todo dia. Só nasceu um na história. Uma pessoa capaz de passar por tudo aquilo e não pecar, não se desviar, não abandonar a Deus. Um homem em toda a história. E Deus usou este homem, porque Deus sabia do coração deste homem, para causar no diabo a maior vergonha do século. Mas o que aconteceu? Deus falou: não, ele faz isso porque o Senhor dá tudo a ele. Ok, então vai lá, pode tirar tudo que ele tem, eu autorizo, pode tirar. Mas não toque na vida dele. Agora você acha que o diabo não estava espumando, doido para poder matar Jó? Mas Deus não deixou. Diga comigo: Deus não deixou. Não toque na vida dele. Aí Satanás veio: não, mas você viu lá que ele não pecou? É, mas claro, o homem está cheio de saúde. O homem está vendendo saúde. Ok, pode tocar na saúde dele, mas não toque na vida dele. Então Deus deixou ir até um ponto, mas Deus não deixou passar dali, porque Deus tinha um plano. Hoje, toda vez que você abre o livro de Jó para dar uma lida, dá calafrios na espinha de Satanás. Calafrios, se é que é possível dar calafrio no inferno, né? Calafrio nas costas do bicho. Por quê? Porque ele fala: por que eu fui provocar a Deus? Se ele não tivesse provocado a Deus em relação a Jó, esse livro não existia. Você não leria sobre um homem que foi tão fiel a Deus a ponto de aguentar tudo aquilo. Quem está entendendo? E por fim falamos sobre bênção é uma autorização de Deus para prosperar para um propósito. Diga comigo: Deus tem um propósito. Olhem para mim aqui agora, olhem para mim aqui, encha o seu pulmão de ar, porque eu preciso que isso entre no seu espírito.
não no seu intelecto. Diga comigo, Deus tem um propósito. Não se esqueça disso, tá? Muito bem, hoje eu quero falar sobre os caminhos da bênção. E eu vou resumir o máximo que eu puder. Os caminhos. Quais são as trilhas que a bênção percorre para chegar numa pessoa? Como que uma pessoa é abençoada? Quais são os meios, quais são os caminhos que Deus usa para garantir que uma pessoa vai ser abençoada? Se você olhar em toda a Bíblia, do Velho Testamento, no Velho e no Novo Testamentos, você vai perceber que Deus, de tantos cenários que você encontrará na Bíblia, se você torcer todos eles, você vai conseguir juntá-los em 3 categorias. Todas as pessoas na Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, que foram abençoadas por Deus a ponto de se tornarem uma bênção, a ponto de receberem o rason, que é o favor de Deus, elas cabem em 3 categorias. Quantas? 3. E eu vou te dar essas categorias agora, que são os caminhos da bênção. O primeiro caminho é formas de 4, ali está 4, mas são 3, porque a quarta é outra coisa. Então, 3 formas, porque a quarta é a razão, tá? 3 formas da bênção te alcançar. Quem quer saber? Quem quer saber quais são as 3 formas que a bênção vai chegar na tua casa? Amém? A primeira é por transferência. Escute bem. Primeiro método que Deus encontrou, que Deus revelou no Velho Testamento, para que a bênção chegasse numa pessoa, foi pelo método da transferência. Deus pegava alguém que já tinha sido abençoado antes, e usava aquela pessoa para transferir a bênção para outra. Tá? Eu posso te dar um exemplo, por exemplo, que é o caso de Números 11:16, é o caso talvez mais notório da Bíblia. Depois que Moisés tirou o povo do Egito, eram 600.000 homens, fora mulheres e crianças, sempre houve mais mulheres do que homens, não é? Mas os teólogos ficam aí, para eles ficarem mais ortodoxos, eles falam em torno de 1.200.000 pessoas. Mas os menos ortodoxos chegam a falar em 2 milhões e tanto, porque eram 600 homens, fora mulheres e crianças. E os homens eram contados em Israel de 30 anos para cima. Tá? Aí, muito bem, Moisés estava se acabando com aquela luta de ter que julgar todo mundo, atender todo mundo, aconselhar todo mundo. Moisés ficava de manhã do nascer do sol até o pôr do sol, sentado na sua tenda, atendendo as pessoas todo santo dia. Até que o sogro dele, Jetro, chegou, olhou e falou assim: Moisés, terminou o dia, bonitinho, ele chegou e falou: Moisés, você vai morrer. Você está achando que você é super-homem, que você é infalível? O que você está achando? Você vai morrer, Moisés. Você não pode fazer isso. Vou te dar um conselho. Por isso que o meu ministério de ensino chama Jetro Internacional. Porque é sempre uma palavra de orientação para mudar o rumo da pessoa, para que ela vença. Aí Jetro chega e fala assim: escolha para você homens fiéis que atendam o seu comando e que atendam o povo. Então eles cuidarão dos casos mais simples, você cuidará dos casos mais complicados. E Moisés foi orar ao Senhor. O Senhor falou: está certo, é isso mesmo. Faz o seguinte, Moisés, chama esses 70 homens. Agora escute bem, olha bem o que Deus diz, que é um negócio intrigante, tá? Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, olha bem, e tirarei do espírito que está sobre ti. Que trabalheira, meu Deus! E o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não a leves. Olha que loucura! Moisés chega: Senhor, e aí, faço ou não faço? Faz sim, chama lá 70 homens, Moisés, que eu vou fazer o seguinte:
O Espírito Santo está sobre você, não está, Moisés? Está, Senhor. Então, chama esses 70 homens, que eu vou transferir. Escute isso, que loucura! É o Espírito de Deus. Por que Deus não falou, reúne os homens que eu vou derramar do meu Espírito sobre eles? Reúne os homens que eu vou tirar do Espírito que eu pus em você, uma porção, e vou transferir para eles. Paulo diz que Deus não dá o seu Espírito por medida. Em outras palavras, a razão do porquê Deus usa o processo da transferência, Deus me fez passar por uma estrada que talvez você ainda não passou. Já passei por tudo que você imaginar na vida. 34 anos de ministério eu faço o ano que vem, em março do ano que vem. Em 34 anos de ministério eu já passei por tudo que você puder imaginar. Coisas fantásticas, maravilhosas, boas, mais ou menos ruins, péssimas. Deus já me provou, já me testou de todas as formas que você puder imaginar. Pega um homem como o pastor Divoncinho de Jesus, que ainda mais velho do que eu, mais tempo ainda de ministério. Senta com ele, pastor, conta para mim mais ou menos o que o senhor já passou na vida. Pega qualquer homem de Deus que já esteja na estrada há muitos anos, pergunta, senta aqui, conta para mim o que você passou para chegar até aqui. Ele vai te contar a experiência de como Deus o testou, o provou ao longo do caminho até que ele chegasse ali. Então escute bem, por que Deus, ao invés de pegar e abençoar a pessoa separadamente, ela transfere de quem está à frente para os outros? Por uma razão muito simples. Quando o Espírito de Deus veio sobre Moisés, e ele se apossou de Moisés, não é como hoje, que tem o batismo com o Espírito Santo morando dentro, não é como hoje. Naquela época o Espírito Santo não morava dentro de ninguém. Ele vinha sobre e cobria a pessoa, como no caso de Sansão, como no caso de Moisés e tantos outros. Então não é como hoje. Mas o Espírito vinha e cobria a pessoa. Imagina como um lençol, eu pegar um lençol agora enorme e lançar sobre a Zandra e cobrir toda a Zandra. E esse lençol aderir ao formato do corpo dela e assumir aquela forma. Era assim que o Espírito operava naquela época. Por isso que quando ele descia sobre Sansão, os músculos de Sansão se tornavam uma coisa extraordinária, fora do normal. Porque havia uma camada divina sobre ele que cobria o seu corpo inteiro. Era uma cobertura. Ele arrancava um portão de Gate, ele arrancou com as mãos, um portão imenso de madeira e ferro. Ele arrancou das travas de pedra com as mãos. Qual o homem que consegue fazer um negócio desse? Por maior que seja o maior halterofilista do mundo, ninguém consegue. Era uma coisa sobrenatural, o Espírito vinha sobre. Então, quando o Espírito veio sobre Moisés, ele assume a forma de Moisés, ele assume o desenho de Moisés. E ele se acopla à personalidade de Moisés, ele se acopla ao temperamento de Moisés. Claro que ele vai trabalhar os defeitos da pessoa. Deus puniu Moisés severamente por alguns descontroles, Deus puniu. Mas o Espírito de Deus nele se adequa ou se, eu vou usar a palavra acopla mesmo, se acopla, adere ao perfil daquela pessoa. Então você pega um indivíduo igual Eliseu, temperamental, o Espírito veio sobre ele, cobriu Eliseu, cara temperamental. O que acontece? O perfil da unção do Espírito na vida dele tinha aquela característica. Um dia ele estava passeando assim ele era calvo, passeando assim aí uns meninos lá, não sei qual é a jogada, a Bíblia não dá muitos detalhes, os meninos começaram a brincar, ei, calvo, calvo. Naquela época o profeta era o representante de Deus, era um profeta de cada vez na terra, naquela região, um profeta de cada vez. Deus veio sobre ele e ele era o profeta do momento, e os meninos, calvo, 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 calvo. E ele olhou, e ele era muito temperamental, e ele levantou a voz e chamou umas ursas que estavam lá na mata,
mandou as ursas ir atrás dos meninos, as ursas foram atrás dos meninos, mataram e comeram os meninos. Como que ele poderia influenciar aquelas ursas? Ele, Eliseu. Tinha que ser algo de Deus, algo do Espírito. Havia algum tipo de malignidade naqueles meninos que Deus queria punir. O texto não conta toda a história, mas o que eu quero que você entenda é 3 grupos, 3 caminhos que a bênção percorre para chegar até você. O primeiro caminho é transferência. Quando a gente chama você à frente, quando a gente impõe as mãos sobre você, isso não é só uma jogada, só um esquema, não, vou botar a mão sobre você, não. É uma transferência. Olha lá. Imposição de mãos. A Bíblia chega a ponto de dizer: não imponha em ninguém as mãos precipitadamente. Escute bem. E isto funciona também o inverso. Não deixe ninguém impor as mãos em você com quem você não tem aliança. Porque quando você coloca a sua cabeça debaixo das mãos de alguém que você não conhece, você não sabe a procedência, aquela pessoa não está debaixo de uma legalidade de alguém que te lidera, não dê a tua cabeça. Porque quando alguém vem e põe a mão sobre a tua cabeça, há um processo de transferência. Alguma coisa vai ser transferida naquele momento. Seja um pouco mais de fé, fortaleza, graça, unção. O próprio Espírito vai entrar para poder fazer algo, vai se fortalecer em você para fazer algo que precisa ser feito, que ainda não conseguiu, seja lá o que for. Então escute bem o que eu estou te falando. Tem que ser por transferência, digam graças a Deus. Então, outra coisa, bom, deixa eu avançar por causa do meu tempo, depois eu explico isso que eu ia falar aqui agora, eu explico depois, tá? Muito bem, o segundo processo, a segunda forma, o segundo caminho da bênção é o poder da palavra. A Bíblia diz que Deus criou tudo pelo poder da palavra. Deus abriu a boca e disse: haja luz. Luz, todo lugar. Haja isso, haja aquilo, poder da palavra. Aí Deus inspira um escritor do Novo Testamento chamado Tiago, que era irmão do Senhor, por parte de mãe, irmão do Senhor, e Tiago escreve um livro para alertar a igreja sobre o poder da palavra. Por quê? Porque nós temos a tendência de achar que Deus criou tudo porque, com o poder da palavra, porque Ele é Deus. Deu certo porque Ele é Deus. Não. Deu certo porque Ele é Deus e dá certo com você porque você foi criado à imagem e semelhança dEle. Então, porque nós somos imagem e semelhança dEle, há poder na nossa palavra. Amém ou não? Amém. Quando eu abro a boca para dizer: meu irmão, eu te abençoo no nome de Jesus, aquilo pode soar como um chavão evangélico, porque infelizmente o povo evangélico, uma boa parte do povo evangélico vive de chavões. É aquela, não, bênção pura, tá tudo, glória, aleluia, glória a Deus, tudo maravilha. Aqueles chavões que você está, às vezes a vida da pessoa está uma miséria, mas ela vive daqueles chavões. Não estou falando disso, estou falando da pessoa que abre a boca para pronunciar uma palavra consciente, porque ela sabe do poder da palavra dela. Ela sabe. E ela abre a boca e pronuncia. O que significa que quando você abre a boca também pronuncia o oposto, também é um problema. Fulano não presta, fulano é um beberrão, fulano é uma beberrona, e não sei o que, ciclano. Quando você abre a boca para falar, você está ou abençoando ou você está amaldiçoando. Aí vem Tiago e diz: ei, pode sair água suja e água limpa da mesma torneira? Ele não fala torneira, eu estou só atualizando, né? Da mesma fonte? Da mesma torneira? Pode? Sim ou não? Não. Ou sai água limpa ou sai água suja. Não tem como. Se alguém vender para você, essa aqui é uma das águas mais caras que tem, né? A água Fiji, 7,2% de esqueci. A pH, alcalinidade, 7,2% de alcalinidade.
Mas se de repente ela entrar em promoção, essa garrafa aqui custa uns $3. Entrar na promoção, 20 centavos a garrafa. Aí vem um negócio escrito aqui pequenininho, 99,9% água Fiji, 0,001% água de esgoto. Promoção, 20 centavos, uma água que vale 3. Quem compraria? Mas você é exigente, hein? Só 0,00001% de água de esgoto e você não compraria? Claro que não. Você vai na prateleira do lado, pega a outra de $3 que diz 100% natural. Por quê? Porque você não quer que uma fonte jorre 0,00% de água de esgoto. Você quer uma fonte que jorre 100% de água mineral. Você paga caro por isso, só para ter certeza que é tudo água mineral. Pois então, Tiago diz a mesma coisa. Como é que nós podemos lidar com uma pessoa que de manhã abre a boca e fala um monte de bênção, água mineral? Não, glória a Deus, Deus vai dar vitória, amém, tal, não sei o quê. De tarde já está meio injuriado, que coisa, não sei o que lá, que também não vou chegar, que blá, blá, blá. Aí abre a boca e fala um monte de bobagem à tarde. Aí chega de noite, senta na cama, Senhor, eu te adoro, o Senhor é maravilhoso, obrigado pelo dia, Senhor. Aí acorda de manhã, água mineral, 100% mineral. Final do dia já está injuriado de novo, começa. Está entendendo? Não, tem que ter cuidado, porque da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Tá? Poder da palavra, veja bem. Isso aqui é um dos casos mais emblemáticos da Bíblia. Quando Abraão quis casar Isaac, não tinha gente onde ele estava. Então o que ele fez? Mandou buscar lá em Ur, na região, lá em Arã, na região de onde ele era. Ele queria alguém que fosse conhecida, né? Que fosse da parentela dele, para Isaac não casar com qualquer uma, porque havia uma promessa de Deus sobre Isaac. Aí ele pega o seu servo Eliezer e manda Arã buscar uma esposa para Isaac. O servo dele vai e chega lá, ele faz uma prova com Deus. Então não vou entrar em detalhes porque não tem tempo. Aparece Rebeca. Ele percebe que Rebeca é a moça. Então ele vai na casa de Rebeca, conversa com os pais da menina e os irmãos e tal. E a história é longa, até que finalmente a Rebeca aceita, o pai aceita e o irmão Labão também aceita. Falando, não, tudo bem, vai e se casa com Isaac e etc e tal. Agora olha bem, sabe quem era Labão? Quem lembra de Labão? Alguém que lembra de Labão? Labão é aquele mesmo cabra que depois tenta passar a perna em Jacó, filho de Rebeca. É o mesmo Labão. Então escute bem agora. Quando Rebeca, solteira ainda, moça, virgem, está para ir com Eliezer para a casa de Abraão para conhecer Isaac, escute bem, vem Labão, acompanhado de um outro irmão, e diz assim, e abençoaram Rebeca e disseram-lhe, ó nossa irmã, seja tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta dos seus aborrecedores. Irmãos, olha que coisa impressionante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, incluindo os artigos. Incluindo os artigos e preposições. 20 palavras. Labão abriu a boca e pronunciou 20 palavras para Rebeca. Será que ele tinha plena convicção do que ele estava falando? Será que ele tinha noção da dimensão do que ele estava falando? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Tudo o que ele disse se cumpriu. Tudo o que ele disse se cumpriu. De dentro de Rebeca saiu Jacó e Esaú. Jacó tornou-se pai de Israel, 12 tribos. Milhares e milhares, de Esaú, mais um tanto lá, mais milhares e milhares. Exatamente o que Labão disse. Então veja bem, Deus usou as palavras de Labão, que Labão nem era um cara muito grande coisa não, que lá na frente depois ele aparece, olho grande, no começo quando Eliezer chega, mostra muitas joias, muita coisa, ele cresce o olho.
Tempos depois ele está com um olho grande nas coisas de Jacó, na bênção de Jacó. Mas por alguma razão ele abre a boca e pronuncia uma palavra. Diga comigo, é melhor abençoar. É melhor abençoar do que amaldiçoar. Você vê o meu filho hoje, 28 anos de idade, pregando, pastor, abençoado e tal. Oh, que coisa tremenda é. Mas você não sabe o que nós fazíamos quando ele era bebê no berço. Você não sabe. Todo santo dia, eu e a minha esposa íamos no quartinho, nós treinamos as crianças a dormir no quarto, no berço, sempre. Chegava em casa, os primeiros dias ali no bercinho perto da cama, os primeiros dias, depois ia para o quarto. Treinamos eles assim. Todos os dias nós íamos no quarto do Diego, impunhamos as mãos sobre ele, baby, e orávamos. Nós te abençoamos, nós te autorizamos a prosperar, a mão de Deus será sobre você, você será um grande homem de Deus. Todos os dias. Todos os dias. Orávamos pela esposa dele. Você vai encontrar uma mulher de Deus, essa mulher vai te amar, você vai amá-la, será uma mulher, será uma bênção no teu ministério. Nós orávamos constantemente sobre ele. Hoje, a vida do Diego é o que nós orávamos. Exatamente o que nós orávamos. Agora, tem gente que não tem consciência do poder da palavra, fica dizendo bobagem. Ah, esse menino não vai dar nada, não. Ah, não sei, não, se continuar desse jeito, não vai ser nada na vida. Levanta, preguiçoso, vai, preguiçosa, não sei o que lá. Abre a boca para falar o que não deve. Ei, já que tem que abrir a boca, pronuncia a bênção. Porque a bênção transita pelas palavras. Tem alguém me entendendo aqui hoje? Ou o calor está te impedindo de ouvir esta palavra? Há poder nas tuas palavras. Põe isso no teu coração. Há poder. Abra a boca e pronuncie. O que você quer? O que você quer do seu filho, da sua filha? O que você quer dos seus netos? Abre a boca e diga. Diga. Experimenta aí por aí, Mandegê que está grávida, todo dia põe a mão na barriga, fala, Lucas, você vai ser um homem tremendo, você vai ser próspero, você não vai passar pelas dificuldades que eu passei, você vai ganhar dinheiro fácil, você vai ser uma bênção na obra de Deus. Diga, porque você não sabe, mas você está transferindo bênção, porque uma das formas de se transferir bênção é pelo poder da palavra. Amém, irmãos? Abra a boca e diga. Em terceiro lugar, pelo poder do serviço. Fala assim, pula essa, pastor. Poder do serviço. O que eu te falei no começo? Que se você procurar em toda a Bíblia, Deus abençoando alguém, você vai pegar e conseguir encaixar em 3 categorias. Bênção por transferência, bênção pelo poder da palavra e bênção pelo poder do serviço. Tá? Eliseu estava andando com Elias era muito abençoado, um homem de Deus e tal. Elias já tinha se tornado a bênção, e Eliseu estava de olho naquela bênção. Só que Eliseu não era bobo, ele queria o dobro daquela bênção. Ele chegou para Eliseu e falou assim, Elias falou, olha, você me serve e tal, então o que você quer que eu te faça? E Elias, talvez pensando que Eliseu ia pedir um negocinho bobo, me dá a sua carroça, me dá a sua capa, me dá não sei o que, não, eu quero o dobro da sua bênção. Quero o dobro da sua unção. Elias falou, o que você está pedindo é duro, dura coisa me pediste, mas, diga mas. Disse, mas, se me vires quando for tomado de ti, será feito. O que Elias estava dizendo? Elias está dizendo o seguinte, olha, se você quer isto, a minha bênção dobrada, você tem que me servir até o último instante. Em outras palavras, Elias estava dizendo o seguinte, esse tipo de bênção que você quer, só servindo. Só pelo poder do serviço. Você nunca percebeu que todo pastor, em qualquer igreja, ele tem
digamos, vou colocar entre aspas, porque não é literalmente isso, ele tem os seus preferidos. Por quê? Aos olhos dos outros. O pastor gosta mais do irmão Juca, o pastor tudo é irmã Teresa, tudo é irmão Juquinha, tudo é irmão... As pessoas de fora olham para um ministro e sempre acham que ele tem preferências na igreja. Mas hoje eu vou te explicar o segredo disso. Não é uma questão de preferência. É que todo pastor se apega mais a quem serve. Amar, nós amamos todos, assim como Jesus ama a todos. Jesus tinha 12 discípulos. Quem que ele amava mais do que o outro, Léo? Ele amava a todos, 12, mas ele era apegado a 3. Ele era mais apegado a 3. Por que se ele amava a todos igualmente? Porque aqueles 3 eram os que ficavam até o final, eram os que iam embora mais tarde, eram os que desmontavam as mesas, eram os que serviam. Os outros faziam parte do ministério, mas 3 eram os que carregavam a carga. Então Jesus, apesar de ser Deus, mas homem, Deus encarnado homem, o que ele percebeu? Ele falou, eu vou ficar mais perto desses 3, porque na hora do aperto são esses 3 que me socorrem. Falei para você pedir para pular esse capítulo, né? Na hora do aperto são esses aqui, esse e aquele, que me socorrem. Todos celebram, mas são 4, 5 ou 6 que socorrem, que servem. Então existe um tipo de bênção que só vem pelo serviço. Aí Jesus vira e fala assim, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos sirva. Para que esse versículo está na Bíblia? Não. O versículo inconveniente, Jesus. Pastor, quero ser grande. Pastor, como é que eu faço aí, pastor? Qual é o melhor cargo que o senhor pode me dar na igreja? Servo. Servo. Porque começa por aquele que maior em hierarquia. Quem é o maior em hierarquia aqui? Sou eu. Não é muito difícil você me chegar aqui e me encontrar limpando o banheiro. Não é difícil. Montando, desmontando mesa, carregando coisa, caixa, o que for preciso. Não, aliás, não é difícil, não, é muito fácil. Muito fácil. Por quê? Porque quando alguém chega numa posição de autoridade, ela chegou lá porque sabe servir. Ela não chegou lá porque Deus quer promovê-la acima de todos. Olha, isso aqui é mais importante que todo mundo. Pelo contrário, olha o que Jesus disse: quer ser o grande? Quero, sirva. Sirva. Aí Jesus, para dar o exemplo para os discípulos, o que ele fez? Pegou uma bacia d'água, encheu d'água, mandou os discípulos sentarem e lavou os pés. Lavar os pés de vocês hoje é moleza. Tirar a meinha de vocês aí, a sandalinha da Luciana, a sandalinha da Zanda, a sandália da Raquel, da Priscila, do Luciano, os sapatinhos, os pés limpinhos, lavaram agora há pouco em casa com a meiazinha, tudo bonitinha. É bom demais. Eu lavo e até beijo o pé de vocês, aí sem nenhum problema. Naquela época, primeiro, pé era considerado impuro. Pé era considerado impuro. O pé e a mão esquerda, impuros. E naquela época não tinha sapato, tênis, era uma sandália grosseira, né, feia, andava naquele poeirão, naquela sujeira o dia inteiro, os pés eram caracachetos, eram grossos. E botar a mão no pé de alguém era símbolo de impureza. Aí Jesus fala, senta todo mundo aqui, depois de ter feito milagres gloriosos, depois de ter andado sobre as águas, depois de ter feito e acontecido, senta todo mundo aqui, vai jogar a toalhinha no coisa, pega uma bacia d'água e começa a lavar o pé de cada um. Aí Pedro ficou naquela, quando foi chegando a vez dele, não, senhor, o meu pé o senhor não vai lavar de jeito nenhum. Jesus falou, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Porque o que Jesus estava tentando ensinar para Pedro? Primeiro, por que Pedro não queria que Jesus lavasse o pé dele? Para que ele não tivesse que lavar o de ninguém.
E aí Jesus vem e fala, então você não tem parte comigo. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo o seguinte: se você quiser ser uma autoridade no meu reino, Jesus, você precisa aprender a servir. Quanto maior for a sua função, mais servo você tem que ser. E toda pessoa que chega na obra de Deus e ganha uma funçãozinha, e aquela história de não imponhas em ninguém as mãos precipitadamente, eu aprendi isso no Brasil duramente. Lá no Brasil, o nosso ministério era muito grande, cresceu muito, tornou-se a maior igreja da cidade de Colatina. Tem gente escutando lá agora, inclusive. Então não tem como eu estar mentindo. Mês que vem vai estar aqui o meu co-pastor, que foi meu co-pastor lá, semana que vem. Chega aqui semana que vem, então não tem como eu estar mentindo para você. Maior igreja da cidade, cresceu muito, tinha 5 congregações, uma grande igreja. Aí o que acontece? Eu tive esse tipo de experiência. Eu olhava para uma pessoa assim, aquela pessoa aparentemente ali disposta, não sei o que e tal. Aí eu, ainda novo, inexperiente, pegava aquela pessoa e consagrava ela. Zanda, fulano, olha, não estou sentindo no meu coração, fulano. Eu pegava e consagrava aquela pessoa. Era só consagrar que eu perdi a pessoa. Quantas vezes aconteceu isso? O indivíduo às vezes era um tremendo diácono, um diácono, sempre ali e tal, e eu cheio de amo, cheio de boa vontade, ia lá e consagrava o camarada presbítero. Acabou, perdi o cara não mexia mais numa cadeira, o cara não pegava mais numa vassoura, o cara não mexia mais em nada. Um dia eu peguei um indivíduo assim, que era um serviçal, uma pessoa com um coração tremendo e tal, eu fui e ordenei ele a presbítero. E um belo dia nós estávamos fazendo um evento lá, chamado Primeiro Congresso de Missões Internacional do Espírito Santo, foi na nossa igreja, com pessoas de vários lugares do mundo, pregadores e tal, na igreja. E aí um dia eu fui chegando, ele não viu, ele estava de costa, eu fui chegando e peguei esse irmão, que era presbítero, era diácono, pronto para tudo. Mas depois que eu ordenei ele a presbítero, o coração dele encheu de orgulho. E na época dessa conferência, eu fui chegando, descendo, a igreja era no segundo pavimento e tinha um basement embaixo. Eu fui descendo a escada, ele estava conversando com alguém falando assim, não, mas você podia ajudar pelo menos a arrumar as cadeiras. Eu fui descendo na hora que ele falou assim, eu não sou mais diácono, eu sou presbítero. Aquilo foi uma facada no meu peito. Por quê? Não pelo que ele disse, porque eu vi que eu tinha consagrado ele precipitadamente. Eu vi que eu tinha posto a mão nele precipitado. Aí eu aprendi uma lição desse dia para cá. Escute bem, vocês vão caminhar comigo, quem sabe muitos anos, vocês vão entender isso. Eu aprendi uma lição. Nunca ponha alguém numa função que ele ou ela quer muito. Não ponha. Por quê? Quando Deus chama alguém, para eu pegar essa figura aqui, eu coloquei ela em pé aqui, para falar sobre missões aqui, 5 minutos, no primeiro dia ela quase desmaiou, foi ou não foi? Irmão, você vai cuidar do departamento. Não, pastor, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, eu vou morrer, não sei o que ela. Eu falei, Zanda, é essa então a pessoa. Porque toda vez que Deus tem algo para você e é de Deus, te causa temor. Alô? Agora você vê a pessoa brigando demais, não sei o que lá, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ser o pastor, não me dá não sei o que lá. Pode ficar com o pé atrás, porque pode significar problema. Por quê? Porque criou-se no meio crente, digamos assim, porque a igreja de Cristo é outra coisa, no meio crente criou-se essa noção de que para a pessoa fazer alguma coisa para Deus, ela tem que estar em evidência da frente da igreja, diante da igreja. E não é isso. Eu posso confessar uma coisa para vocês, fazer uma confissão aqui? Só entre nós, mais a internet? Se eu, sendo pastor da igreja, pudesse ficar só quietinho no background, só quietinho por detrás das cortinas, eu ficaria. Se fosse possível, eu ficaria. Se funcionasse assim, eu faria. Não faço porque não funciona. Mas faria demais, faria muito. Para ficar quietinho no meu canto ali, só faz aqui, não sei o que lá, você e tal. Seria bom demais, mas não funciona, mas eu faria. Porque sabe o que acontece quando eu fico em pé aqui e começo a falar para você pregar, cantar, seja lá o que for, eu passo a ser alvo de crítica.
de escrutínio. Há coisas que você pode fazer que eu não posso. Há coisas que você pode dizer que eu não posso. Há lugares que você pode ir que eu não posso. Porque eu estou sob escrutínio. Quem está entendendo, irmãos? Termino agora, vamos ficar de pé. Eu queria que fosse mais rápido, mas eu não podia deixar de te falar essas coisas. Semana que vem eu vou falar sobre isso. O que faria Deus te abençoar? Você já aprendeu os caminhos da bênção, tá? Diga comigo, transferência. Eu quero que todos digam transferência, o poder da palavra e o poder do serviço. São esses 3 caminhos que Deus usa para te abençoar. Escute bem o que eu vou te falar aqui, e eu falo isso com amor de pastor. Escute bem, não há outra forma de Deus te abençoar, senão alguém transferindo para você a bênção, ou alguém proferindo esta bênção sobre você, ou você conquistar esta bênção servindo. Não tem outra forma. E todos os que tentaram atalhos, deu errado. E eu não quero que você passe, que você tente os atalhos, porque os atalhos não levarão a lugar nenhum. E o objetivo desta série é que no final desta série você possa dizer com convicção, não com soberba, mas convicção, dizer: eu sou abençoado por Deus. A bênção de Deus está sobre a minha vida. Amém, irmãos? Você pode dar um aplauso ao Senhor nesta noite.